Olá pessoas, eu sou a Aire e hoje a gente vai falar sobre Máscara para os Mortos, do autor nacional M.P. Neves. Continuando aqui então a sequência de autores nacionais e autores independentes que estão na Unlimited, eu vim trazer aqui Máscaras para os Mortos, que é um livro que me surpreendeu muito. Assim, só não me surpreendeu mais porque eu já tinha ouvido falar muito bem dele, então eu já estava preparada. Contar um pouquinho aqui sobre a história. O livro ele se passa num mundo que já foi devastado pela devastação. Em guerras antigas, utilizaram de algumas magias muito drásticas que realmente mudaram como o mundo funcionava, destruíram cidades, transformaram parte do mundo na terra arrasada, em que as coisas não são muito boas. E atualmente o mundo ele tem o grande reino de Varkalaj, que tem o deus rei, e que eles estão conquistando e levando a fé deles para os outros. Do outro lado do mundo a gente tem a Solúmbria, onde tem vários necromantes e tudo mais. E no meio deles a gente tem a Terra Arrasada, em que os bárbaros vivem e criaturas surgem. A gente tem bruxas e carniçais, que foram criaturas surgidas depois da devastação por conta de toda a miséria que tem naquele lugar. A gente acompanha essa história de dois pontos de vista, né? Que é o do Hakim, que é o deus rei de Varkalaj, e a gente acompanha pelo ponto de vista da Moira, que é uma selvagem que teve o clã devastado. Ela vai depois, não muito depois, terminar em Solúmbria, conhecendo os dois irmãos, o Sev e o Morsov, e aí eles vão acabar seguindo juntos em direção a Varkalaj, porque eles precisam de um guia para as terras arrasadas e, bem, ela é de lá. Acho que deu um panorama aí do que tá acontecendo. E eu digo dar um panorama porque não dá para eu explicar tudo do mundo sem contar o livro inteiro. E isso é um ponto positivo demais, porque isso quer dizer que o autor não foi um palestrinha que chegou no primeiro capítulo e me deu uma enciclopédia do mundo e me explicou tudo como funcionava para eu entender, e aí ele começou a história. Não. Todas as explicações, tudo que você precisa entender vai ser explicado aos poucos. Alguns pontos são reforçados, então se você não pegar de primeira, você vai pegar depois. E é muito diluído durante a história. Fica uma explicação muito mais natural do que ou ter um prólogo explicando tudo, ou ter, sei lá, um personagem enciclopédia e uma pessoa perdida que não sabe nada de nada, e ele explicando tudo do zero. Este aqui é o mundo, né? Não tem isso. Então, tem alguns personagens que sabem umas coisas que outros não sabem, mas é uma coisa natural, porque pessoas têm conhecimentos diferentes, né? Por exemplo, a Moira sabe das coisas da Terra Arrasada, enquanto o Morsov sabe de necromancia, e eles trocam conhecimentos, e ok. Porque não é normal as pessoas trocarem conhecimentos. O que não é normal é ter uma pessoa ali pra te explicar de ponta a ponta como o mundo funciona. Isso não existe nesse livro, eu achei que isso foi muito bem feito. Tanto que é uma sensação que é estranho achar boa, mas eu acho muito boa, que é quando você começa o livro e, sei lá, os 2, 3 primeiros capítulos você fala: eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tô entendendo nem um pouco direito isso aqui. Porque isso quer dizer que a história ela tá andando sem parar pra te explicar. Você não tá ficando confusa a escrita, mas você tem alguns pontos que você não tá entendendo. Ele começa já no capítulo do Hakim falando da magia que tem em Varkalaj. Taumatologia, eu acho. Quase isso, se não for isso. E aos poucos ele vai apresentando o que é, quais são os tipos diferentes dessas magias, quais são os impactos no corpo e na magia de cada um que usa esses diferentes fluidos, e como isso é um pilar do Império. Então, eu acho que as coisas fluem muito naturalmente. A escrita é maravilhosa, assim. Tem uma coisa muito, muito ruim sobre a escrita dele, que quando eu comecei a ler o livro, eu quase desisti de escrever. Porque eu achei a escrita dele, assim, maravilhosa. Eu falei, por que eu ainda estou tentando, não é mesmo? Mas superei. Aceitei que não vou escrever que nem ele, mas tem espaço pra todo mundo, não é mesmo?
eu acho. Enfim, falando um pouquinho dos personagens, são personagens bem falhos, isso é uma coisa muito boa, né? É uma fantasia sombria, você não vai ter heróis perfeitos, né? Não, apesar do Hakim achar que ele é. Não é. Então eu acho muito interessante as falhas de cada personagem, elas são muito consistentes. Tanto que a Moira, ela tem algumas coisas que irritam muito, que ela é muito, muito impulsiva. E você fica, meu Deus, não, agora ela não vai ser. Não é possível que ela vá ser em todas as situações. É possível. Ela vai conseguir fazer algumas merdas assim, mais de uma vez. Por conta da impulsividade dela. Mas isso faz um personagem consistente. Não é que ela não aprende, só que você não muda de um dia pra noite, sabe? Você tá ali querendo vingar a sua família, você não vai se comportar bonitinha porque uma coisa deu errado uma vez, sabe? E achei a construção de personagem muito bom. Fazendo um remendo aqui no vídeo, eu tô avisando porque eu acho que o enquadramento não vai ser o mesmo, porque eu terminei de gravar e lembrei que eu esqueci de falar de um dos pontos mais altos da história, que é como a necromancia ela é retratada. Cara, eu gostei muito de como é feito, porque tem diferentes formas de você fazer a necromancia. Então tem o padrão animar mortos, assim, cadáveres, mas tem a relação do espírito que fica, e você poder colocar esse espírito em objetos, você poder colocar em corpos, você prender eles a isso. E o porquê você faz também tem muitas razões, você pode aprisionar, você pode convencer, ou simplesmente a alma ela pode ficar presa nesse mundo por ter algum desejo não finalizado, ou por ter algum sentimento muito forte que prende eles à terra, enfim, ao mundo. E assim, são formas muito diferentes e muito críveis dentro daquele mundo, de como aquilo nasceu. Os necromantes nasceram, assim como os carniçais, da necessidade de sobreviver em um mundo com essa miséria e cadáveres por todos os lados. Então, parte se alimentou, parte começou a estudar necromancia. E você vê essas diferentes formas e essas diferentes éticas também, né? Porque para alguns aprisionar contra a vontade é extremamente errado, mas se você for para a Solumbra, isso é muito comum. Enquanto para Kadala, que é quem comanda a necromancia em Solumbra, algumas técnicas são extremamente proibidas, mas pro Morsoth, beleza. Ou pra própria Moira. Então, depende muito do seu ponto de vista. E acho que ponto de vista é uma coisa muito forte nesse livro inteiro. Porque, como eu disse, você vê pelo lado da Moira, que quer tacar fogo em Varkalad, e você vê pelo ponto de vista de Varkalad, que quer tacar fogo no resto do mundo. E quando você tá em cada um dos lados, eles não estão fazendo achando que aquilo é ruim. Os dois acham que estão certos, os dois acham que estão corretos, os dois acham que estão sendo éticos. Então, assim, do ponto de vista de cada um deles, aquilo que deveria ser feito. Aquilo é a coisa certa a ser feito. As perdas dos inocentes no meio do caminho são efeitos colaterais. Cada um tá seguindo o que acredita e o que defende, mas são completamente opostos. E você se vê nesse jogo de, num capítulo, você fala, meu Deus, tem que tacar fogo nisso aqui. No outro, você fala, tem que tacar fogo naquilo ali. Então, você fica nesse jogo de pontos de vista que eu acho muito interessante e muito construtivo. Porque, assim, a vida não é feita de vilão que sabe que é vilão, tá? Tem gente que sabe que é ruim. Mas a maioria não. A maioria das pessoas, elas realmente acreditam naquilo que elas estão fazendo. Por pior que seja, elas acham que aquilo é correto, que aquilo é o melhor caminho. E isso fica muito claro nessa história, porque são pontos de vista completamente opostos, mas ainda assim você consegue pegar muitas similaridades na personalidade deles e na forma de crer. Assim, acho que a arrogância tá presente nos dois. E ainda assim eles conseguem ter opiniões completamente contrárias. Eles não são por si só pessoas ruins, mas eles estão em lados opostos e são levemente extremistas dos dois lados. Então eu acho isso também um outro ponto importantíssimo. Eu não sei como eu esqueci de falar desses dois, mas tudo bem. Fica de dica pra vocês, quem gosta de uma fantasia sombria com um mundo extremamente bem construído, bem amarradinho, com uma narrativa que não é uma enciclopédia, que não é um infodump atrás do outro,
que realmente te prende, com personagens diferentes entre si, muito bem construídos, com violência, bastante, com bastante batalhas e guerras. Isso é uma outra coisa também, que lendo a dele, eu percebi o quanto as coisas que eu escrevo é X1, sabe? Eu não tenho essa habilidade de escrever batalhas gigantes com centenas de pessoas e fazer as outras pessoas visualizarem isso. E ele faz isso, sim, tranquilamente. O livro, ele começa já em batalha, o Haki encontra os abissais. Esqueci de falar, os abissais. Uma outra coisa que é muito presente durante o livro inteiro são a presença de criaturas. Nas Terras Arrasadas a gente tem os carniçais, que um dia foram humanos e, por conta da miséria e tudo, tiveram que começar a se alimentar de cadáveres, e isso trouxe mudanças anatômicas também neles, né? Então eles são um pouco caninos, por assim dizer, e se alimentam unicamente de cadáveres, então eles estão onde a guerra tá. E no litoral a gente tem os abissais, que são criaturas saídas do mar, que são a maior ameaça durante o livro, que eles estavam controlados por um tempo e eles começaram a emergir de novo e atacar o continente de diversos pontos diferentes. Elas são criaturas, assim, bem peculiares e muito bem descritas. Não não tá sendo usado de criaturas já prontas, então tem muito esse gostinho de isso aqui eu não vi ainda, ou pelo menos não com tanta frequência. Assim, pedaços de monstros conhecidos, porque você tem que ter uma base, mas não são monstros já prontos, já conhecidos, já batidos, já usados a exaustão nas histórias. São coisas bem únicas dessa história. E é isso, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é leiam, assim, leiam. Tá na Limited. Se você não tiver Limited, ele tá super baratinho na Amazon, assim, por favor, leiam. A escrita do autor é realmente muito boa, então assim, qualidade lá em cima, e o autor não é tão conhecido, então eu acho que ele merece muito mais reconhecimento do que ele tem. Faça a sua parte. Vai lá ler MP Neves. E eu não vou nem falar assim, me sigam, se inscrevam no meu canal, nem nada do tipo. Vai lá seguir ele, vai lá no Instagram dele, segue ele como autor na Amazon, compre tudo que ele publicar, é isso. Me esqueçam por hoje, vão atrás dele.